A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, esse quem vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, vamos fazer rapidamente um estudo com o tema: se as pessoas ímpias que não servem a Deus, pelas suas boas obras, elas podem ser salvas. Porque nós vemos que verdadeiramente muitas pessoas boas que não servem a Deus fazem muitas obras, ajudam as pessoas, têm um bom coração. Mas será que diante de Deus elas poderão ser salvas? Porque verdade é essa que a gente vê muitas pessoas falando assim: quando uma pessoa desse tipo, uma pessoa boa que ajuda as pessoas, morre, as pessoas falam assim: ela ajudou tanto as pessoas, ela tá em um lugar bom agora. E é isso que a gente vê, né? As pessoas falam: ela morreu, mas ela tá num lugar bom, eu tenho certeza. Vamos ver a palavra de Deus, o que ela fala? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que fala assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Amém? Então, o que nós vamos entender nessa carta que Paulo ele escreve aos Tessalonicenses, essa epístola? Nós vamos entender que Deus, que Jesus, quando ele vier na glória do seu poder, ele vai tomar vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao evangelho. Ou seja, aqueles que estão fora do evangelho, que servem a Deus, mas que vivem uma vida mundana, que vivem uma vida na sensualidade, na vaidade, na imoralidade, que são pessoas falsas, são pessoas mentirosas, são pessoas vaidosas, são pessoas fofoqueiras, são pessoas mexeriqueiras, são pessoas avarentas. Esses também não vai herdar o reino do céu. Esses sofrerão a eterna perdição, padecerão a eterna perdição, diz a palavra de Deus. E aqui também fala a palavra do Senhor, no versículo 8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Então todas essas pessoas que fazem o bem, só que não conhecem o Senhor, não servem a Deus, também não vai ser salvo. Então aquelas pessoas que falam: não, essa pessoa era tão boa, ajudava tantas pessoas, tinha um coração tão bom, com certeza ela está num lugar bom. Ela está num lugar bom, do lado de Satanás. Bom, porque as pessoas acham que é um lugar bom. Porém, quem conhece a palavra de Deus sabe que é um lugar terrível. Então essas pessoas que não servem a Deus, mas que são boas, pessoas ímpias do mundo, elas não vão herdar o reino dos céus, a não ser que no leito, ou Deus tenha dado uma oportunidade para ela, e ela ali naquele momento reconhece que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua alma e aceita Jesus. Mesmo ela estando ali no leito, no final da sua vida, se ela aceitar a Jesus e reconhecer ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, aí o Senhor salva a alma dela, porque do contrário, não tem salvação para essas pessoas. Ela pode ser a pessoa mais boa do mundo, pode ter ajudado milhões e milhões de pessoas, pode ter estendido a mão para todo mundo, pode ter seguido os mandamentos do Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Agora, se ela não aceitar o Senhor e não confessar ao Senhor, ela nunca conheceu a Deus, então não tem salvação para ela. E vamos ver o que fala lá em Romanos. A palavra de Deus fala assim, em Romanos
Romanos fala desse jeito. Romanos capítulo 2, versículo 14. Presta atenção no que fala no capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, todos aqueles que são gentios, nós somos gentios, que não temos lei. Hoje nós vivemos a graça, mas devemos andar em conformidade com a palavra, devemos andar em santificação, devemos andar na santa doutrina do Senhor. Então, quando essas pessoas ímpias, que não têm lei, não têm nenhum mandamento, porque não servem ao Senhor, eles praticam a boa justiça que está dentro da palavra de Deus, eles vão ser julgados por tudo isso que eles fizeram. Eles também vão ser julgados segundo a palavra do Senhor. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se essas pessoas não se arrependerem, não aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador da nossa alma, não tem salvação para eles. Não, mas Deus é amor. Essa pessoa praticou o amor, praticou o bem, praticou os mandamentos, mesmo sem saber, praticou os mandamentos. Então, se fosse assim, irmãos, os primeiros a serem salvos seriam os católicos e os espíritas. Porque os católicos, vocês podem ver que os católicos são muito amorosos, estendem a mão para as pessoas, assim também os espíritas. Sabe por quê? Os católicos e os espíritas, eles são tão bons assim, porque na religião deles, o princípio deles é o mesmo que o do cristão. O amor, a caridade e amar o seu próximo. Só que os católicos e os espíritas seguem deuses pagãos e nós seguimos a Jesus Cristo. Só que os princípios da religião deles é a mesma que a nossa. Então, se fosse pelo amor, se fosse pelas boas obras, os católicos e os espíritas seriam os primeiros a serem salvos. Então Deus, ele não é injusto. Deus, ele é justo. Por isso que a Bíblia fala que nós não vamos ser salvos pelas obras. Nós receberemos os galardões pelas nossas obras. O que é galardão? Recompensa. Mas nós vamos ser salvos pela graça, que não vem de nós, é dom de Deus. Mas por isso que Paulo exorta aos Gálatas, ele fala assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não é porque nós estamos no tempo da graça que nós temos que viver no pecado, que a gente tem que viver pecando, que a gente tem que viver no adultério, na prostituição, na fornicação, na lascívia. Não, isso é abominação. Se a gente está dentro da graça e vive essas imundícias, não tem salvação para nós. Por isso que a gente vê as igrejas tudo corrompidas. Por isso que a gente vê as igrejas que não pregam a verdade, não pregam mais a doutrina do Senhor e falam: nós vamos ser salvos pela graça. Só que no dia que morreu, no dia que Jesus voltar, nenhum deles vai ser salvo. Por quê? Porque não viveu uma vida de renúncia, não viveu uma vida em conformidade com a palavra, com a santa doutrina do Senhor, mas viveu uma vida totalmente mundana, igual o povo do mundo. Só que o povo do mundo não serve a Deus, e eles dizem que serve a Deus, mas não serve a Deus porque não obedece ao Senhor. E a palavra de Deus fala que aquele que está sem disciplina não são chamados de filhos, mas são chamados de bastardo. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele vai nos chamar de filhos. Deus, ele nos trata como filhos e não como bastardo. E somente os filhos herdarão o reino do Senhor. Por isso, todas as pessoas que não servem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho, diz aqui na palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, esses não herdarão o reino dos céus. Ou seja, é como se essa pessoa que não obedece ao Evangelho, estando dentro da casa de Deus, ele estivesse fora da casa de Deus, ele estivesse no mundo.
É por isso que nós temos que buscar cada dia mais consertar a nossa vida e buscar mais a verdade, orar, jejuar, vigiar, estudar a palavra de Deus e viver a santificação do Senhor, se afastar das coisas do mundo, se afastar das coisas que desagradam a Deus. Ainda que as pessoas venham nos chamar de santarrão, nos chamar de quadrado, chamar nós de salgado, mas que a gente venhamos viver aquilo que Deus tem para nossa vida, porque essa vida é passageira, mas a vida eterna não é passageira. E na onde a gente vamos viver a nossa eternidade se a gente viver uma vida toda mundana? Então fica esse alerta para nós, irmãos. E que Deus ele possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.